tarde a todas e todos. Desculpa a confusão, né, pessoal? A ideia desse trabalho, que dialoga bastante com as conclusões do trabalho apresentado pelo professor Fábio, é apresentar os limites da contribuição do desenvolvimento da indústria, do desenvolvimento nos períodos Lula e Dilma, né? E sugerir o que eu estou chamando aqui de uma nova versão do industrialismo periférico. Seria, na verdade, uma metamorfose da indústria periférica brasileira. O objetivo, então, é analisar os limites da contribuição da indústria ao desenvolvimento no período 2003-2015, ou seja, olhar em dois ciclos, o ciclo de crescimento e aceleração no período Lula e o ciclo de reversão de Dilma até 2015. E a hipótese do trabalho é de que, após um longo período de permanente reação defensiva à concorrência internacional, a indústria brasileira teria reorganizado a sua estratégia de concorrência e de acumulação a partir do que eu estou chamando aqui num outro trabalho de doença brasileira. Essa lógica de acumulação estaria baseada no aprofundamento da integração importadora às redes globais de produção e inovação, de um exacerbamento da busca pela competitividade a partir de fatores espúrios, não que isso não esteja presente ao longo da nossa industrialização do seu período histórico, mas um aprofundamento, e a partir da lógica da desvinculação da relação positiva entre produtividade, aumento do investimento e da produtividade, e a configuração desse novo modelo de acumulação, que eu estou chamando ali de doença brasileira, ela limitaria, aí talvez entre a maior parte do diálogo com o trabalho de Fábio, estruturalmente a capacidade da contribuição da indústria ao desenvolvimento, depois eu vou definir o que eu estou chamando aqui de desenvolvimento, independentemente dos ciclos, das dinâmicas dos mercados internacional e doméstico. O que eu estou querendo dizer? Que mesmo num cenário de relativa pujança econômica no período Lula, claro, você tem preços macroeconômicos, toda a discussão, né, que não dá para a gente entrar, incorretos, entre aspas, não dá para a gente entrar aqui, mas a indústria não teria capacidade de ser aquele nexo virtuoso do instrumento, do desenvolvimento, ainda que definido em termos muito estreitos. Então, estruturalmente, você romperia diversas daquelas características estruturais que fariam com que a indústria, na metamorfose industrial periférica brasileira, nesse período, perdessem muitas daquelas características que as distinguiam perante outros setores, tal qual a literatura estruturalista chama, desde Furtado, passando por Calder, Hirschman, List, todo mundo que a gente conhece, não estruturalista, é outra discussão, né? E isso também faria com que essa menor capacidade estrutural de contribuição ao desenvolvimento ocorreria independentemente, estou forçando um pouco a barra aqui, mas do desempenho no que diz respeito à acumulação do capital na esfera industrial. Ou seja, você conseguiria manter uma certa continuidade dos ciclos de acumulação do capital na esfera industrial, independentemente do caráter virtuoso da indústria, que se reduz e se torna pouco vulnerável, no sentido positivo, o negativo é bastante vulnerável, aos ciclos econômicos domésticos. Para tentar mostrar essas contribuições, a gente vai olhar para o período Lula e Dilma, e as contribuições pretendidas do trabalho são mostrar empiricamente essa incapacidade da indústria brasileira contribuir nos anos 2000 para o desenvolvimento, né? No que diz respeito à transformação estrutural, independente dos ciclos econômicos domésticos, e caracterizar, trazer para o debate, provocar o que eu estou chamando aqui, de novo, eu acho que eu cometi uma infelicidade de usar esse nome, mas de uma nova versão do industrialismo periférico. Uma infelicidade por quê? Vou fazer uma confidência aqui. Na verdade, esse industrialismo, eu queria ser irônico, uma sutileza de mostrar como a configuração do capital passa ao largo dessa dimensão industrialista, né? Mas talvez seria mais correto, não ficou tão claro, eu acho que não me expressei bem, talvez para os meus interlocutores, de que é uma nova metamorfose, ou que o Fábio chamou lá de transmutação, estabelecendo um diálogo de novo, do capital industrial periférico, né? Acabou-se teórico, acaba passando muito rápido, a gente tem muito pouco tempo, acho que discutir entre colegas não é o principal ponto, né? A gente parte da percepção
da definição de desenvolvimento como um processo de transformação estrutural, estou olhando para a dimensão exclusivamente produtiva, com todas as limitações que isso tem no que diz respeito a entender o desenvolvimento, mas está bem definido ali. Olhando para a leitura do Furtado, um processo de transformação estrutural que envolve a acumulação, o reinvestimento associado ao progresso técnico em direção a atividades que aumentam a produtividade e que teriam como objetivo reduzir a heterogeneidade das dimensões social, regional e produtiva. Jovem Furtado, basicamente, mas aqui tem um recorte, né? Muito pontual. A centralidade da relação entre indústria e desenvolvimento, então, estou querendo questionar aqui, olhando a dimensão produtiva da contribuição para o desenvolvimento, e o fundo da ideia é questionar a centralidade da relação entre indústria e desenvolvimento, tal qual está nos trabalhos que remontam desde lá ao Hamilton, ao List, ao Rosenstein-Rodin, os clássicos do desenvolvimento, né? Gershon, o Richman, o Calder, os principais, digamos assim. Então, a ideia do trabalho é questionar a centralidade da indústria ao desenvolvimento, olhando para o período brasileiro, depois de ter um trabalho teórico, para contexto da discussão, que tenta avançar nessa discussão, da relação entre indústria e desenvolvimento nos moldes colocados por esses autores de literatura teórica, né? Isso traria a necessidade de se repensar as políticas industriais, que é meu tema principal de pesquisa, digamos assim, em 12, né? E como contornar essas limitações para se fomentar o desenvolvimento, né? O que eu estou entendendo aqui como contribuição ao desenvolvimento? Contribuição da indústria do desenvolvimento. Processo de transformação estrutural que ocorra concomitantemente, redirecionamento das atividades produtivas em direção a atividades mais sofisticadas, que levem em consideração e tenham implicações em aumento da produtividade, aumento da remuneração média e aumento do grau de sofisticação das exportações em comparação às importações. Então, ou seja, como que eu estou tentando fazer a discussão teórica, clássica, da relação entre indústria e desenvolvimento, naqueles autores que eu coloquei, para uma dimensão empírica que consiga, de certa forma, decompor estruturalmente em 3 elementos como que a indústria poderia contribuir para o desenvolvimento. No fundo, estou buscando um pouco ali, muito inspirado nas leis de Calder, e tentar materializar isso olhando para o Brasil. E olhar para o período Lula e Dilma. A metodologia, né? Que é a ciência de verdade, digamos assim. Ironia, né, pessoal? Não foi com os colegas, foi comigo mesmo. Triângulo. A ciência, né? Tá vendo? Eu estou ruim para fazer ironia. Eu estou bom. É uma contribuição. Sim, não, sim, claro. Também não podemos repetir. Claro. A ideia é que está complicado para parecer complicado mesmo, é extremamente fácil. É Excel, basicamente. É uma técnica de shift share, decomposição estrutural. Extremamente simples. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente pega a variação da produtividade, da remuneração média e da sofisticação das exportações e decompõe os elementos que explicam a variação. É tão simples quanto isso. Mas tem elemento dinâmico com mudança estrutural, elemento mudança estrutural e elemento estático. Resumindo, o que é mais importante aqui, que eu nem vou mostrar os resultados em si, por causa do tempo, mas a ideia é de que uma contribuição positiva ao desenvolvimento seria quando a indústria se reconfigura intersetorialmente, ou seja, no componente mudança estrutural, aumenta a participação de setores, atividades com maior produtividade, remuneração média e sofisticação. Esse é o estrutural. Pois eu tenho o estrutural dinâmico, que é essa mudança de processo, levando em consideração o impacto nessas 3 variáveis com uma medição da velocidade da transição. Parece complicado, mas é simples. E o terceiro ponto é o componente estático. Se eu olhar a mesma estrutura produtiva em 2 momentos, como dentro dessa estrutura os setores se comportaram descendo. No fundo, isso aqui mede o processo de industrialização. Basicamente é isso. Estou colocando empiricamente, eu tento decompor para entender de onde vem. Resultado.
os resultados empíricos não trouxe aqui pela questão do tempo, né, pessoal? Que eu acho mais importante a gente debater. Né? Mas estão ali no anexo, estão no trabalho, estão no anexo do trabalho. Peço que confiem em mim. Olhando para o período Lula, o que a gente observa? Para as três dimensões. Tanto a dimensão produtividade, salário, e depois a dimensão sofisticação das exportações. Primeiro ponto, não há uma tendência geral de contribuição da indústria ao desenvolvimento a partir de processos de mudança estrutural estática, dinâmica e mudança estrutural em si. Primeiro ponto. Ou seja, os dados mostram isso. Mesmo num período de relativo crescimento da economia brasileira, tudo bem, é menos que desejável, nós temos um monte de críticas à esquerda, ok, mas quando comparado com o período imediatamente anterior, até a crise dos anos 80, você tem um certo dinamismo em diversas dimensões, a indústria é incapaz de contribuir para o desenvolvimento. Na dimensão da produtividade, que é o que a literatura internacional talvez coloque mais ênfase, né? Você tem uma regressão estrutural, principalmente em áreas com maior complexidade produtiva e tecnológica. Ou seja, é o inverso que um processo de industrialização virtuoso deveria sugerir. A gente tem uma redução da produtividade como resultado da reconfiguração setorial em direção a atividades menos nobres, decompondo, tanto em termos dinâmicos quanto em termos estáticos. Então, não é por aí que a indústria contribui para o desenvolvimento. No que diz respeito à remuneração média, a gente observa a remuneração média do trabalho da indústria de transformação vendido pela PIA. A gente observa que, sim, há um crescimento da remuneração média generalizado, tanto no período Lula quanto no período Dilma, só que quando a gente vai abrir os dados e vai decompor os efeitos, o que a gente observa? A maior parte da explicação desse elemento positivo vem dos setores intensivos, recursos naturais e em trabalho, e não de uma melhora na transformação estrutural, ou seja, uma reorganização em direção a atividades com salários mais altos. E, quando a gente abre mais os dados para o nível de setores, a gente observa que o crescimento da remuneração, aí é uma hipótese, né, comprovada talvez por trabalhos de outros colegas, que são competentes no tema, é muito mais resultado da dinâmica do mercado de trabalho do que da transformação da estrutura produtiva. Ou seja, você tem um aumento da remuneração nas remunerações mais base da indústria, que são explicadas por políticas de distribuição de renda, salário mínimo, formalização, etc., mas não por uma contribuição isolada da indústria no que diz respeito à reconfiguração, mesmo no período Lula. Ou seja, quando eu isolo, está intensivo em trabalho. Por que intensivo em trabalho é indústria natural? Remuneração mais baixa. Que são explicadas por outras dinâmicas da política de formação de salários e distribuição de renda, e não da dinâmica industrial. Quando a gente olha o terceiro elemento, quando olhamos, né, a gente observa uma tendência de deterioração da sofisticação em relação às importações. Vamos olhar a terceira contribuição da indústria do desenvolvimento, sofisticar as exportações em relação às importações. Isso não ocorre no período Lula. Aí uma ênfase importante, tanto em termos estruturais, dinâmicos e estáticos, quanto em termos não estruturais. O preço das exportações não aumenta em relação às importações, apesar de dois elementos fundamentais que contribuíram positivamente para isso no período. Efeito China nas suas duas dimensões. Por um lado, 2003 e 2010, você joga o preço dos produtos manufaturados para baixo, importados, e joga o preço, como todo mundo sabe, das commodities para cima. Apesar desses dois movimentos que, teoricamente, poderiam contaminar a contribuição da indústria ao desenvolvimento, porque eu tenho movimentos estruturais globais que jogam o preço dos importados para baixo e dos exportados para cima, quando a gente vai mensurar para a indústria de transformação, não há, ainda assim, uma sofisticação, medida em preço, né, das exportações em relação às importações, o que é mais grave, ainda mostra a fragilidade da nossa indústria. No período Dilma, os limites se tornam ainda mais intensos, né, quando a gente imagina. Estou colocando o Dilma aqui até 2015, né, pessoal? Foi tudo que a gente conhece, 2001, 2015, né? A contribuição da mudança estrutural, que é a dimensão da reorganização das estruturas produtivas, torna-se ainda mais intensa e negativa. Todos os blocos de setores, todos eles contribuem negativamente,
para o desenvolvimento, nos termos colocados até aqui, com exceção de setores intensivos de recursos naturais. Só os setores intensivos de recursos naturais têm uma contribuição positiva ao desenvolvimento no que diz respeito a essa reestruturação. Porém, quando a gente vai olhar no detalhe, até essa contribuição não é virtuosa. Por quê? Porque os setores intensivos em recursos naturais, eles contribuíram, aí é álgebra, né? Olhar ali para os dados e ver como eles são construídos positivamente, não porque eles aumentaram a produtividade. Nem no setor intensivo de recurso nacional. Não é que eu tive um caráter virtuoso de aumento de investimento, acumulação, aumento da produtividade. Eu tive isso, em alguns com grande capital, como todos. Mas é porque eles aumentaram a sua participação no total de pessoal ocupado. E a produtividade média dos setores intensivos de recursos naturais na indústria brasileira é maior que a média dos outros setores. Então, nem é que eu aumentei a produtividade e contribuí para isso. Eu aumentei a participação, porque os outros diminuíram, e a produtividade dele é maior. Então, na verdade, não vou dizer que é um efeito, não é uma ilusão estatística, não é o termo correto, mas não é aquela contribuição virtuosa nesse sistema. No que diz respeito à contribuição ao desenvolvimento na dimensão dos salários, de novo, repete-se o fenômeno do período Lula, pelo menos a minha interpretação é essa, né? Que ainda você tem em 2015, está ali próximo do pleno emprego ainda, né? 2015, ou algo 4,5, 5, talvez 2015, né? Finalzinho, bom, 2015 ainda não, né? Não, 2014, 2014, né? No final do período. A gente tem a explicação a uma piora, né? Na dinâmica de crescimento do salário, mas o componente mudança estrutural, talvez aqui seja o mais importante, contribui negativamente em todas as dimensões. Então, o que aumenta de salário médio é resultado da dinâmica do mercado de trabalho. E no que diz respeito à sofisticação das exportações, isso se acentua ainda mais. A indústria não consegue sofisticar as exportações em relação às importações, um cenário de acirramento da crise internacional pós-2011 e de reversão do ciclo de commodities. Depois você tem oscilações ali, né? Mas quando comparado ao período Lula. O que eu vou sugerir aqui? Aí aqui as minhas provocações, digamos assim, né? Aí, há uma incapacidade estrutural da indústria contribuir para o desenvolvimento, como estou mostrando aqui, pelo menos nesse período, né? E dialogando com o trabalho anterior da doença brasileira, a ideia de que, na minha interpretação, haveria indícios do surgimento de uma nova versão, uma metamorfose, uma transmutação do capital industrial, da indústria brasileira, da versão periférica do industrialismo brasileiro, que envasaria e traria uma lógica para a explicação desses limites da contribuição da indústria ao desenvolvimento, tornando-o estrutural, ou, pelo menos, bastante difícil de ser revertido. Quais são essas características que mudariam quando comparadas à versão ou industrialismo periférico tradicional, característico do desenvolvimentismo, né? Primeiro, estou trazendo aqui para o debate, gostaria de ouvi-las, as críticas, comentários nesse sentido, né? Um rompimento do circuito lógico do industrialismo característico do desenvolvimentismo, que eu estou sugerindo aqui. Olha, primeiro ponto, uma reversão da complementaridade em paralelo ao avanço da diversificação da transformação estrutural, ou seja, com todos os N problemas que sabemos que resultaram dos limites da estratégia da industrialização contribuir para o desenvolvimento, ou do mito do desenvolvimento, como o Fábio colocou muito bem aqui antes, a gente tinha, abstraindo das discussões mais amplas, inclusive no sentido da autonomia, da viabilização de um projeto de desenvolvimento nacional democrático, mas tínhamos uma complementaridade ao capital internacional que ocorria complementaridade, né, domínio, mas complementar, que ocorria em paralelo à transformação estrutural e a diversificação. Então, essa dependência se dava em formas cada vez mais complexas, mas na dimensão material, a gente tinha essa transformação estrutural em prol da industrialização e diversificação. Isso se reverte aqui. Isso se reverte, na minha interpretação, inclusive sem impactos substanciais, a ver, né, mas a hipótese, na dinâmica de acumulação.
Além disso, há uma coexistência, nessa nova versão do industrialismo periférico, digamos assim, né? Uma coexistência entre a sustentabilidade da dimensão da acumulação e o caráter regressivo da transformação estrutural. De novo, é diferente da dimensão tradicional do industrialismo e do desenvolvimentismo. Quando tínhamos processos de regressão estrutural, de certa forma, a crise dos anos 80 é o ponto da inflexão dessa lógica de acumulação, né? Mas você não tinha necessariamente uma continuidade da dinâmica de crescimento da acumulação, como a gente tem aqui nesse momento. Ou seja, então eu tenho uma reversão da dinâmica, uma reversão da transformação estrutural, e a acumulação vai bem. Menos suscetível à oscilação dos ciclos. Por quê? Porque essa lógica defensiva e regressiva da concorrência e da acumulação faz com que você geste um padrão ou características, características da dinâmica concorrencial que viabilizem a sua acumulação crescentemente desvinculada da relação entre aumento do investimento e da produtividade. Eu estou discutindo ali no artigo da Aliança Brasileira. Ou seja, eu tenho uma reação defensiva da indústria brasileira nesse último quartel aí de século, que permite que, de alguma maneira ou de outra, eu consiga gestar uma forma de acumulação que prescinda daquelas características típicas da industrialização no período periférico desenvolvimentista. Uma segunda característica, uma nova forma de complementaridade ao capital internacional. Aqui tem até uma frase, não foi combinada, que vai muito no que o Fábio falou, né? Olha, não se observa uma coexistência e uma coincidência temporal e territorial entre a produção, a geração e a apropriação do valor. Tudo bem, isso também acontecia na industrialização tradicional no período fordista, porque a apropriação não necessariamente era local, obviamente era comandada de fora. Mas com a emergência nas redes globais de valor como um instrumento de organização central na lógica industrial, esses nexos entre produção, geração de valor e apropriação se rompem ainda mais, se tornam ainda mais tênues. Porque, querendo ou não, no padrão fordista, o nexo entre produção e geração era muito claro, territorialmente definido. A apropriação, não. Mas esses dois nexos fariam que eu trouxesse possibilidade de políticas mais ou menos adequadas, com um monte de limites, ok? Mas que eu avançasse na contribuição ao desenvolvimento. Agora, aqui, com essa forma, isso varia de setor para setor, né, pessoal? Mas com essa forma de relação, eu consigo tornar muito mais fluido esses nexos e fazer com que a acumulação prescinda dos nexos. Ao prescindir dos nexos, eu preciso revisitar a relação teórica, pelo menos na minha interpretação, entre indústria e desenvolvimento, e entre indústria e política industrial. E aí eu tentei mensurar para ver. Essa complementaridade, então, muda pela lógica das cadeias globais de valor e tal, e muda de produtos e segmentos. Eu acho que aqui é importante, talvez seja mais tangível. Muda de produtos e segmentos industriais para atividades. Acho que aqui é o ponto que faz o nexo da redução da contribuição. Ali, no desenvolvimentismo, eu tenho uma complementaridade, ok, o domínio, etc., todas as implicações negativas, só que a complementaridade é muito mais em produtos e segmentos. Eu tenho aqui algo mais defasado, menor valor agregado, tal, etc. Eu estou emulando dentro do possível a estrutura própria do centro. Agora, a complementaridade não é mais em produto e segmento. Ela passa a ser em atividades. Atividades do processo produtivo. Nesse cenário, aí o diálogo, de novo, com o trabalho do Fábio, dá para reforçar a dimensão mercantil do capital industrial brasileiro. Eu não uso esse termo, mas é exatamente isso. A gente uma vez estava até conversando, né? Vai pegar. Ou seja, quando eu vou para atividades, cada vez mais é uma estratégia inteligente do capital alocado na esfera industrial. Eu vou para a representação comercial, financeira, marketing, uma maquila invertida, uma tropicalização. Ou seja, o capital industrial, ele prescinde da atividade produtiva, mas não é necessariamente apenas prescindir e redirecionar para a dimensão financeira. Isso também. Estou avançando num outro trabalho, tentando olhar essa dimensão. Mas é mais simples do que isso, na minha interpretação até. Não é aquele capital industrial americano, da lógica da financiarização do Lazonic, que também é, mas isso é meia dúzia.
Um negócio até mais simples que isso, na minha direção mercantil. Aí eu tenho meus canais de comercialização, meus canais de distribuição, eu dou um tapinha aqui na produção, faço uma máquina invertida, uso um pouco o PPB, uso o marketing e beleza. Também tem uma parcela, obviamente, que está muito mais vinculada na dimensão mais complexa da dependência financeira. Só que aí estamos falando do grande capital, do filé mignon, digamos assim, né? Entre aspas, né? Mas a dimensão intermediária se integraria dessa forma. Então, seria uma nova forma de complementaridade. Você perde densidade industrial, mas ainda tem algumas atividades ali. Só que são nas pontas da cadeia, são nas pontas nobres, são nas pontas utilizando de dimensão competitiva espúria. Penúltimo ponto aqui, uma reconfiguração, ao menos parcial, da relação entre variação da taxa de câmbio, da lógica entre câmbio, investimento e acumulação e investimento. O que eu estou sugerindo aqui, que já está um pouco lá no artigo da doença brasileira? Esse é o penúltimo ponto, pessoal, já estou finalizando. Esse é o Bressa. Isso, esse não falar isso. Esse sempre foi para o Brasil. Para conseguir publicar na revista. Não, mas se citar discordando de Bresser... Ao contrário do professor Bresser, também, isso aqui é na revista do IE, não mandei para o MyJury. A lógica é a de que, é claro que aí é um pouco mais polêmico, precisa olhar mais para o setor e olhar para alguns movimentos, mas pelo menos em termos lógicos, aquela relação entre câmbio, desvalorização, acumulação e investimento está muito no padrão tradicional do professor Bresser, olhando para o Brasil, mas também na discussão teórica lá do Calder, dos clássicos da indústria. Eu falo, olha, isso aqui muda quando a gente olha para o Brasil. Ou muda, pelo menos parcialmente, ou pelo menos eu tenho essa hipótese. Porque não necessariamente uma desvalorização cambial tem impactado positivamente no potencial de acumulação e com impactos conseguintes decorrentes no investimento. Essa última ponta é meio que óbvia, né? Olhando até para os dados. No caso do Brasil, pelo menos não aconteceu, pode ser que aconteça. Por quê? Que a primeira ponta, olhando de trás para frente, muda? Porque a indústria se reconfigura. Se eu reconfiguro complementar em atividades, não em produtos, e eu vou reforçando a minha especialização, não com a diversificação, 2 pontos que eu falei anteriormente, o câmbio passa a ser cada vez mais uma variável que é fundamental para a minha acumulação deslocada da dimensão financeira. A indústria se beneficia, então, mesmo no período do Lula, da abertura. Estou me endividando em dólar. É claro que depois muda um pouco a estabilidade no golpe ali. Né? Estou me endividando em dólar, com taxas de juros mais baratas, com apreciação da moeda local, maravilhoso. Só que isso bate na rentabilidade, mas não bate no investimento. Porque a lógica, o nexo entre os pontos se mudou. Então, não necessariamente problema. E aí, na dimensão estritamente produtiva, eu tenho uma crescente dependência de insumos importados. Então, uma desvalorização da moeda, em termos mais simples, para sintetizar aqui, impacta meu custo em produto importado. Muda. Na hora quando não é assim que funciona, vocês sabem muito bem. Impacta em custo importado e impacta em custo dos meus estoques de dívida. Ou seja, fazer um mix de política para recuperar a indústria, acho que não necessariamente passa apenas ou principalmente pela desvalorização cambial. Como já nos últimos anos, aí, claro que é um cenário muito conturbado, mas parece ter evidência nesse sentido. E, por fim, a industrialização, a nova versão do industrialismo periférico, ela avança a partir do reforço das vantagens comparativas e não do contornar. O que também não é característico do industrialismo periférico desenvolvimentista. Com todos os problemas que a gente tinha, a gente avança contornando as vantagens comparativas no sentido estático. Com N limites, mas, de certa forma, a gente avança. Aqui, não. Eu avanço reforçando no que diz respeito a valor adicionado, emprego e exportações. Então, essa seria a ideia de discussão, limites da contribuição estrutural como resultado dessa nova metamorfose da indústria. Desculpa, pessoal, desculpa pela ironia, se foi mal feita. Não. Eu estava me ironizando nesse sentido. Polêmica é polêmica, depois a gente resolve lá no bar. É isso, pessoal. Os dados estão aqui. É em inglês ainda, para passar mais, né? Eu digo ciência, né? Essa é a ciência. Essa é a ciência. Esse aqui é o que eu apresentei no Schumpeter, né?
Bom, primeiro, agradecer aqui o convite da Carol, dos Diegues, para estar aqui comentando o seu trabalho, Diegues. Eu uso o seu trabalho já há algum tempo, inclusive no curso de Economia Brasileira, quando, na reta final, eu deixo na reta final porque, assim, para desesperançar, a gente tem que, no final tem pouca gente, assim, já, então você tem esperança só os que sobraram. Porque eu costumo brincar que esse tema da indústria, realmente, já há muito tempo, desde que eu fiz doutorado, é um tema que, quando você quer, assim, achar que não tem mais jeito, você vai discutir a indústria no Brasil, porque ali você vai perdendo várias ilusões, né, sobre o processo, mesmo o processo inclusivo que teve, mas, como você disse, a questão industrial talvez seja o ponto fraco do processo de desenvolvimento brasileiro já há 30 anos ou mais. Quando eu li o seu trabalho, a minha impressão foi a seguinte, eu comecei a pensar o seguinte, falei, ele está fazendo, porque eu conhecia a doença brasileira, esse é um novo trabalho, ele na realidade localiza temporalmente a doença brasileira até 2010, e depois é esse processo que você está chamando de alguma coisa do industrialismo periférico, que eu esqueci o nome agora. Metamorfose, agora que você fala, metamorfose, né? Então, eu falei, bom, ele está fazendo uma espécie de cronologia ou tipologia do desastre, né? Porque, na verdade, você tem um processo de perda de densidade industrial, perda de competitividade, etc., que vem desde a década de 80. Só que o que você está falando é que cada período tem uma característica diferente. O que aconteceu na década de 80 é diferente do que aconteceu na década de 90, apesar de você não analisar isso. Nós sabemos que são de intensidades e naturezas diferentes, né? E você começa a sua análise a partir dos anos 2000. Aqui tem um tema que eu acho que é fundamental, que você traz de maneira bastante enfática, né? O processo de acumulação na indústria, ele começa a descolar de todas, digamos assim, as causalidades tradicionais que nós pensávamos, qualquer pessoa com formação desenvolvimentista pensaria. O feedback entre mercado interno e acumulação industrial, inovação, transformação produtiva, parece que, como você não coloca, vai perdendo sentido. Feedback em política macro, a política macro tradicional, desvalorização cambial, juros baixos, né? Eu lembro que, por muito tempo, aqui em vários outros lugares, a gente falava, não é possível desenvolver uma indústria com a taxa de juros. Nessa altura, o problema é a questão da taxa de juros. Assim como você vai encontrar argumentos, por exemplo, eu ouço muito o pessoal da UFRJ falando, não é possível desenvolver indústria sem a demanda vindo. Mas veio a demanda no período, não foi. Veio desvalorização cambial, também não foi, né? E, curiosamente, e aqui é um período que você não analisa, mas que valeria a pena futuramente você se debruçar sobre ele, é o período pós-golpe. Porque o período pós-golpe, o Eduardo Costa Pinto mostra muito bem isso, é o período da recuperação da rentabilidade, o que corrobora completamente a sua outra hipótese, que o terceiro vínculo que você criaria é, bom, para ter investimento, desenvolvimento, transformação estrutural, precisaria aumentar a rentabilidade do setor, o aumento da rentabilidade do setor reinveste. Não, você teve período de demanda, você teve mudança de preço relativo em macroeconomia, você teve aumento de rentabilidade, período com aumento de rentabilidade, e em todos eles você vê uma deterioração do ponto de vista da estrutura produtiva. É verdade que intensidades, velocidades e características distintas, né? Quando eu penso no período Lula, ele tem duas características que me parecem interessantes. Essa questão do mercado de consumo, ou seja, a demanda, né, doméstica, crescendo, e também me parece que há um certo crescimento da rentabilidade. Certo? Então, você teria duas características tradicionais que você falaria, bom, isso aqui deveria ter dado algum tipo de dinamismo, né? Você tem consumo aquecido, demanda aquecida, interna e externa, e você tem aumento da rentabilidade no setor.
E mesmo lá, a mudança estrutural não vem. A mudança estrutural não vem. Alguns diriam, não veio por causa da política macro. Porque você tinha juros altos, câmbio valorizado. Quando você vai reverter a política macro, que é já no governo de 1 a 1, aí você perde um pouco o elemento dinâmico da demanda, que é o crescimento da demanda cai, né? Mas você muda o arranjo macro, e também não vem. E aí piora. Aí pior. E aí eu queria levantar algumas questões, algumas hipóteses aqui para a gente refletir só. Eu gosto muito, por isso que eu uso bastante nas minhas aulas, a sua hipótese de que há uma adaptação, digamos assim, um comportamento adaptativo do empresariado. Não é que o empresariado é bom ou ruim, ele é o que é. Ele é quem sobrevive, e quem sobrevive é porque se adapta. Entendeu? E se adapta às condições de concorrência global, por um lado, e às condições de acumulação em termos regionais ou em termos locais. Do ponto de vista da concorrência global, você até cita os textos do Sartre, mas eu acho que assim, tem um fator que é preponderante, obviamente, que é o fator China. Esse é o fator, do ponto de vista da estrutura produtiva global, não só brasileira, né? É o fator preponderante ao complexo produtivo asiático. Agora, o fator China, ele tem dois elementos, e é isso que eu queria ponderar contigo, que eu acho que são importantes. O primeiro, evidentemente, é a incrível produtividade, escala, até, mais recentemente, desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, competir com a China se torna... Eu lembro uma época que a gente falava aqui, que a China exportava bem de capital para o Brasil, e o preço do bem de capital que ela exportava, se tratava por tonelada. A tonelada era mais barata que a tonelada do aço. Como assim? A tonelada do bem de capital é mais barata que a tonelada... Porque era um bem de capital, claro, que já não era mais o topo de linha lá, e chegava aqui. Então, obviamente, competir com a China na manufatura se tornou um desafio não só para o Brasil, tá? Isso não é só um problema brasileiro. Mas, para o caso brasileiro e de vários países em desenvolvimento, tem um outro fator que talvez explique como o setor de recursos naturais é o que compensa marginalmente ali a questão, que é a mudança de preços relativos. Eu fico pensando, com a tamanha mudança de preços relativos que você teve, tanto no pré-crise quanto no pós-crise por algum período, na verdade, o ápice dos preços relativos foi, Pedro Paulo deve lembrar, 2011, 2012? 2012. Né? Foi depois. Como você vai conseguir canalizar investimentos para o setor produtivo manufatureiro, que esse vai ter preços relativos piores e competição muito mais acirrada com um país muito mais produtivo. O tamanho do ajuste nos preços macro que você teria que fazer para isso fazer algum sentido é impensável, né? E eu não sei nem se resolveria. Acho que não, exatamente por quê? Porque houve uma adaptação, e quando você tenta fazer o ajuste, pelo menos no curto, médio prazo, o efeito é o contrário. Além do impacto do salário real. Né? Além do impacto no salário real, que joga para baixo a demanda. Então, quer dizer, você tinha ali um problema que, durante muito tempo, a gente martelou a coisa do arranjo macro, e eu acho que ele contribui, de alguma forma, é verdade, mas se a gente chegar à conclusão de que o problema foi um problema de arranjo macro, eu teria que falar, então, qual era o arranjo macro que seria capaz de contrabalancear essa tendência quase que irrefreável de mudança nos preços relativos de uma concorrência global que, no pós-crise, e eu acho que é isso que muda depois, nesse segundo período que você está falando aí, que não é mais a doença brasileira, é o segundo período, tem duas mudanças estruturais importantes. Uma desaceleração interna do ciclo, por um lado,
um aumento dos termos de troca, quer dizer, um incentivo ainda maior para você se concentrar nas atividades intensivas em recursos naturais, e um aumento da competição global violento. Por quê? Porque aquele capitalismo que estava desenhado no pré-crise, onde os Estados Unidos e a Europa eram os grandes consumidores globais e a China era o grande produtor, se desconfigurou. Estados Unidos e Europa, principalmente os Estados Unidos, em questão de 2, 3 anos, você tem Estados Unidos na cabeça melhor do que eu, reverte a balança comercial com a gente. E com a maioria da América Latina. Então, a gente tem um cenário, na verdade, que, obviamente, que depois de 2010, as condições são ainda piores, porque a concorrência é pior, os preços relativos são piores, né? Você tem uma desaceleração cíclica do mercado doméstico e você tenta compensar tudo isso em variáveis macro. Não, eu vou baixar um pouco os juros, eu vou fazer um PSI, eu vou desvalorizar um pouco o câmbio. Quando, na verdade, essas mudanças, mesmo que tenham sido marginais, digamos assim, o efeito de curto prazo é negativo, como a gente viu, e criou o Pacto da Fiesp. Né? Mesmo com desoneração, etc., medidas meramente compensatórias. E, nesse sentido, a nossa política industrial fica parecendo uma agulha no palheiro, literalmente, entendeu? Ela é muito bem feita, muito bem desenhada, tem coisas que são muito boas que tinham lá nas políticas industriais. Eu sempre converso com o Wallace Moreira, ele, não, a gente tem que defender, tinha coisa muito boa na política industrial. É verdade. Diante desse cenário geral, ela é, quando muito, minimamente compensatória, ela não tem escala, ela não tem poder. Né? Então, o que eu estou pensando aqui alto e que queria provocar você, eu concordo plenamente com a sua caracterização e sua tipologia da tragédia. Tá? Eu acho que, assim, a gente pode falar de uma década de 90 que você não fala, onde a discussão de desindustrialização ganha mais força, né? E onde a discussão também de especialização regressiva, naquele período mesmo que surge essa terminologia, ganha força, e é rápido o processo, e ali tem outros conjuntos de determinantes, mas é muito, muito intenso. Né? Você tem um segundo período, que é dos governos Lula, da primeira década dos anos 2000, que eu acho que a sua caracterização de doença brasileira é extremamente adequada, ela inclusive, na minha concepção, é muito mais adequado você pensar em doença holandesa, né, porque não é o mesmo fenômeno, na verdade, é uma adaptação da indústria brasileira a essas condições, e depois um terceiro momento com o governo Dilma. E teria um quarto momento, que você poderia falar, no pós-Dilma, que é a da recuperação da rentabilidade, da queda da taxa de juros, né, desvaloriza a câmbio, aumenta a rentabilidade, cai a taxa de juros, a indústria não reage. Aumenta a acumulação, quer dizer, os lucros do setor aumentam, e a indústria não reage. Então, a provocação que eu faço é o seguinte: diante desses determinantes globais mais estruturais e da ineficácia do conjunto de políticas ou do conjunto de processos que nós vimos no Brasil nos últimos 20 anos, seja de crescimento do mercado interno, seja de mudança de preço relativo, seja de aumento da política industrial, seja de mudança dos preços macro, né? Você está nos dizendo que talvez o fato, aquela indústria que a gente tinha na cabeça, que era quase que se confundia com o processo de desenvolvimento, talvez esse link esteja estruturalmente quebrado. A minha dúvida é possível reconstruir esse link, na sua opinião, de alguma forma? Né? Se não é pelas variáveis tradicionais, se não é ajustando variáveis macro, se não é promovendo um ciclo interno de acumulação, se é promovendo um ciclo interno de aumento da demanda, qual seria o caminho da reconstrução desse ciclo? Se é que sobrou algum?
não sei, fico realmente pensando se sobrou algum caminho para construir. E quais são as oportunidades, eu sei que eu estou fugindo um pouco do seu texto, mas quais são as oportunidades que ficam abertas a partir da perspectiva de um novo paradigma tecnológico? Né? Porque a gente sabe que nós perdemos a terceira revolução industrial, a quarta revolução industrial está em processo, avançando rapidamente, e a distância que nós temos que percorrer é ainda maior do que no passado. No entanto, parece, segundo eu converso com algumas pessoas que estudam o setor industrial, que também nos abre algumas oportunidades. E que talvez explorar essas oportunidades em alguns setores seja o início de um caminho para você reconstituir esse ciclo virtuoso, digamos assim, entre acumulação industrial, desenvolvimento, produtividade e inovação. Bom, eu fico por aqui. Eu ia fazer uma última provocação, que é uma provocação que a gente já conversou, que é qual a sua opinião, eu sei que é crítica, por isso que eu vou fazer a provocação, sobre a ideia de organizar uma estratégia de desenvolvimento produtivo a partir de missões. Né? Se isso seria um instrumento possível para reconstituir esses links. Como eu sei que você é crítico da ideia, eu quero ouvir também, eu acho que é um tema interessante. É isso, pessoal. Obrigado.